Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. Hoje é quinta-feira, então você já sabe que tem o que? Dicas Prime Video, Amazon Prime Video, como diz ali, ó. O cenário aqui tá ficando melhor, bicho tá vindo, né? Vamos melhorando aí. A cada semana, cada vídeo vai ter uma coisa diferente nesse cenário, até chegar no ponto onde eu vou falar assim, ó, é esse. Mas o que eu quero dizer é que não tá completo ainda, então... Já vai deixando o like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários e dicas semanais como essa e vem comigo. Monstro. Vou começar puxando aqui uma história real, um filme baseado em uma história real que é ele, Inferno na Ilha. O filme se passa no início do século XX, em um reformatório para jovens na Noruega, onde os guardas e o diretor abusam deles psicologicamente e fisicamente. Até que o recém-chegado Erling decide liderar uma rebelião dos meninos para escapar desse tormento todo. História real que aconteceu na ilha de Bastøy, em Oslo, que hoje virou a prisão de Bastøy. Inclusive tem mais de 120 pessoas lá, incluindo 70 funcionários. Nessas 120 pessoas, 70 são funcionários. E nessa prisão hoje em dia não tem nenhuma cela, as pessoas ficam lá no mundo aberto, sabe qual é? Os guardas não estão armados e também não tem nenhuma câmera de monitoramento. A única coisa que é proibido lá é violência, né, brigar e também álcool e drogas. Tem até relatos de pessoas que estavam presas que queriam estar presas em lugar de verdade, presas de verdade, sabe? Inclusive hoje em dia essa prisão tem a menor taxa de reincidência da Europa, ou seja, quando as pessoas saem de lá não voltam a cometer crimes. Mas lá no século XX a realidade era diferente. Até a década de 50 mais ou menos, essa prisão era um reformatório para jovens e, como o nome mesmo já diz, o tratamento deles era de fato um inferno. E no filme a gente acompanha a trajetória desse protagonista, que foi levado para a ilha por um crime supostamente bem grave, pelo menos de acordo com os indícios, porque isso não é revelado, o que ele fez não é revelado, só fica claro que foi uma coisa bem grave. E o diretor é interpretado pelo nosso querido Papai Skarsgård, uma atuação bem sombria e cruel, até porque esse é exatamente o clima do filme, né, que tem um ritmo bem acelerado e até mais intenso do que a maioria dos filmes europeus, até porque boa parte dele se passa mais durante toda a tormenta que acontece na ilha, e principalmente nas tentativas de fuga lideradas pelo Erling. Inclusive o ator que faz o Erling é muito bom também, que é o Benjamin Helstad. Eu não conheci ele não. E o filme ainda conta com o Christopher Jonner, que é um ator que eu gosto muito, que fez dois filmes que eu gosto muito, Terremoto e A Onda, que são curiosamente dois filmes de catástrofe norueguês. Então não deixa de conferir esse suspense aí que se passa numa ilha, que não é Ilha do Medo, né? Muito menos psicológico do que Ilha do Medo, mas vale muito a pena conferir também por toda essa questão sombria que tem lá. Próximo filme é um pouquinho mais leve, mas também ele é intenso, que é um filme chamado Risco Imediato. E nele a gente acompanha um casal vividos por James Franco e Kate Hudson, que se muda para uma casa que herdaram na Inglaterra. Inicialmente está tudo normal, mas por causa da dificuldade do Tom em conseguir um bom emprego, eles passam a ter muitos problemas financeiros e começam a ser ameaçados de despejo. E é aí que eles resolvem alugar o quarto de baixo para poder tentar minimizar essa situação. E depois de 3 meses, com um inquilino chamado Ben, ele é encontrado morto por overdose de heroína. E quando a polícia vai ao local, o Tom encontra escondido uma maleta cheia da grana, irmão. E agora o filme passa a acompanhar esse dilema, né? Porque imagina, você tá passando por dificuldades, tá tendo várias dívidas para poder pagar, sendo ameaçado de ser despejado do seu lar, e você encontra uma maleta cheia da grana. E aí que eles começam a usar essa grana para pagar essas dívidas e depois passam até a usar pro lazer, realizando alguns sonhos. E isso desperta a atenção do PM lá, vivido pelo Tom Wilkinson. E não satisfeito, eles ainda chamam a atenção de 2 traficantes, né? Que um deles é o dono da maleta, o cara que se diz ser dono da maleta, e o outro é um cara que levou um golpe muito forte. O golpe que eu digo não é socão não. Sendo bem sincero, não é um filmaço não, mas se você tiver afim de ver um filme simples na madruga, é uma boa pedida. Tem um ator que é sempre muito bom de assistir, que é o James Franco, que tem puxado a carreira para um lado mais dramaticamente criativo desde que foi indicado ao Oscar por 127 horas, e é aquele tipo de filme que faz muito bem te colocar nessa situação, para te fazer pensar o que você faria se estivesse no lugar dos personagens. O que leva o filme para um eixo mais intenso e intrigante, apesar de ter um final ali bem Esqueceram de Mim, com os bandidos entrando na casa lá, meio Esqueceram de Mim aquilo. Então não deixa de conferir se for o tipo de filme que você gosta. Mais uma vez, aquela pedida mais simples, confere lá então. Esqueci o nome do filme. Risco Imediato. E agora a gente vai puxar pro Love, com ele, o amante duplo. No filme a gente acompanha a Chloe, uma mulher sexualmente reprimida que sente dores constantes no estômago. E acreditando que o problema seja psicológico, ela busca ajuda de um terapeuta chamado Paul. Só que com o tempo eles acabam caindo no Love. Mas depois que eles se casam e diante dessa situação onde ele não pode mais atender a própria esposa, ele indica uma colega terapeuta pra ela. E aí, bicho, que as coisas começam a ficar esquisitonas. Porque a Chloe descobre
descobre alguns segredos bem guardados do Paul, passando a desconfiar cada vez mais dele, incluindo estando certa de que o viu em lugares que ele não estaria. E toda essa trama envolvida em segredos transforma o filme em um suspense psicológico cheio de quentura, já que a própria Chloe passa a entrar no jogo de erotismo e manipulação, que vai fazer com que ela enfrente seus próprios medos e desejos mais reprimidos. É um filme francês, falado na língua francesa, com uma atmosfera tipicamente francesa, que tem o costume de levar o enredo para uma narrativa mais sexual e quente mesmo. Inclusive, o filme é contraindicado para menores de 18 anos. Isso fica claro porque tem muita nudez, inclusive a primeira cena já é uma nudez na tua cara. E o filme é a adaptação de um livro escrito pela Joyce Carol Oates, que é uma autora norte-americana que inclusive assinou o livro com o pseudônimo de Rosamund Smith. E apesar do livro ser uma obra norte-americana, parece que a história funciona perfeitamente sendo contada pela ótica francesa. É como se não houvesse outra opção para isso. É um enredo bem europeu e filmado de uma maneira muito criativa e artística, com ângulos que tem muito mais a dizer do que simplesmente exibir imagens, sabe? Então confere lá O Amante Duplo. O próximo filme da lista é um filme que eu gostei muito, chamado O Poder e a Lei. E nele a gente acompanha o Mick Haller, vivido pelo nosso queridíssimo Matthew McConaughey, um advogado criminalista que conduz seus negócios dentro do seu próprio carro, um Lincoln Town. Ele passa a maior parte do tempo defendendo criminosos oportunistas e por isso é uma grande surpresa quando ele consegue um caso de grande importância, que é defender um playboy de Beverly Hills que foi acusado de homicídio. Mas quando o Mick pensa que vai ser um caso simples, com uma resolução fácil, vai render uma boa grana pra ele, na verdade não é não, irmão. Se transforma em algo sinistro que ameaça a própria vida. O Mick era casado com uma promotora muito competente, vivida pela Marisa Tomei, e juntos eles têm uma filha, mas tudo isso passa a ser ameaçado com esse novo caso importante, de defender a inocência de um jovem milionário, vivido pelo sumidão Ryan Phillip, acusado até então de assassinato. É um elenco muito bom que conta com Matthew McConaughey, como eu já falei, Marisa Tomei, Bryan Cranston, John Leguizamo e esse cara aí, que é sempre aquele cara daquele filme. Inclusive, esse foi o primeiro filme da carreira do Matthew em que ele começou a ser visto como um grande ator, que pra mim sempre foi. Mas a partir desse filme que ele começou a trajetória rumo ao Oscar em 2014, por Clube de Compras Dallas. E realmente, de fato, a presença dele em O Poder e a Lei é a melhor coisa do filme, que claro, não ganha só por isso. A trama é bem envolvente, principalmente porque ela passa por aquele típico filme de tribunal que a gente gosta muito, sabe? E o filme foi inspirado num romance escrito pelo Michael Connelly, que foi autor de muitas sagas literárias, como a Harry Bosque, que talvez sendo a mais conhecida, composta por mais de 20 volumes. E na verdade, O Poder e a Lei também faz parte de uma saga de 6 livros que acompanham esse mesmo personagem chamado Mick Haller. Mas esse é o único filme que existe. Chegou a ser prometido novas continuações, só que até agora nada. De repente chega antes da vacina, não sei. Confere lá então O Poder e a Lei. Se você achou que não ia ter o bicho vindo, você achou errado, porque o bicho tá vindo com ele, o filme Os Invasores. E nele a gente acompanha a Ana, uma mulher que sofre de uma condição rara chamada agorafobia, que é um transtorno grave que impede ela de sair da sua própria casa. E o único contato que ela tem com o mundo exterior é através do seu irmão Conrad, que já tá em seu leito de morte. Só que quando 3 criminosos invadem sua casa para roubar, eles entendem que nem sempre o bicho vem de onde se espera. Também é um pouquinho Esqueceram de Mim esse filme aí, hein? E a primeira curiosidade sobre esse filme é que tem o Martin Starr fazendo um tipo de papel bem diferente do que a gente está acostumado a assistir. Mas não diferente no ponto de vista de interpretação, em si no papel dele, o papel é diferente, sabe? Mas realmente o Martin Starr tem um modo de atuação que é bem parecido com todos os personagens que ele faz. E a outra curiosidade é que no filme tem o Rory Culkin, irmão mais novo do Maca. E agora o irmão dele tá na versão Bicho Vindo do Esqueceram de Mim. Que loucura, né? E pra quem não lembra também, o Rory fez um moleque novo lá no filme Sinais, do M. Night Shyamalan. M de mito, Night Shyamalan, porque eu gosto muito dele. É interessante que o filme ameaça abordar alguns clichês da invasão domiciliar, só que ao mesmo tempo parece impossível esconder do que ele realmente se trata. Porque tanto o trailer quanto a sinopse já entregam essa parte, que na minha opinião seria muito mais legal e intrigante se fosse guardado pro filme mesmo. Mas se você for pensar, acaba sendo inevitável, principalmente para um filme que tenta buscar um diferencial nesse gênero de invasão domiciliar. Até porque eles precisam vender o filme, né, fazendo um marketing em cima dele, porque não tem atores grandes ali muito conhecidos. Então essa busca pelo diferencial precisa sim ser abordada na sinopse, né, no enredo do filme, no trailer também. Mas eu falei o mínimo possível aqui sobre o enredo e pode assistir sem medo que tem mais coisa aí. Então tá lá, hein, Invasores. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tá aí a lista do print pra você tirar o print maroto. Não esquece que se você não achar o nome dos filmes em português, procura na língua original. Vai estar escrito nessa lista que eu botei também ao longo do vídeo, o nome deles originais também. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos diários e dicas semanais do holandês voador. Segue a gente nas redes sociais, principalmente ele, o Instagram. É isso aí, valeu!